Olá, amigos. Hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 15 e 16 de março de 2017. Karina, nas semanas anteriores nós tivemos como característica principal das sessões, no que se refere aos temas, a predominância de temas ligados ao direito tributário. Também tivemos direito tributário e ICMS nessa semana, na verdade até a continuação de tema da semana anterior, mas em termos de julgamentos com outros temas, uma semana bastante variada, inclusive direito à informação, outros temas que caracterizaram debates ricos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Direitos fundamentais, talvez essa seja a frase ou o tema central da quinta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal, em que se definiu, confirmou-se, na verdade, a jurisprudência do Supremo sobre o lapso temporal, a prescrição para se ingressar com uma ação para questionar depósitos não efetuados de fundo de garantia por tempo de serviço pelo empregador para os seus empregados e também, como você disse, a liberdade de informação que vinha sendo negada de forma reiterada pelo Superior Tribunal Militar, não obstante já houvesse uma decisão do Supremo determinando que as sessões de julgamentos realizados na década de 70, durante a época da ditadura, aqueles julgamentos cuja parte era tida como secreta, fossem liberadas em razão desse princípio, dessa liberdade de informação prevista na Constituição de 88. E foi exatamente essa decisão que acabou sendo confirmada numa reclamação julgada na quinta-feira. Na quarta-feira, o resultado final do julgamento, como você disse, iniciado já semanas atrás, e colocando um ponto final numa discussão que já vinha de algum tempo, embora uma jurisprudência recente teria sido formada em um recurso extraordinário, mas cujos ministros já aposentados já teriam se manifestado, então havia uma necessidade de se retomar esse tema com a composição plenária agora do Supremo, para saber se haveria ou não a possibilidade de incidência do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. E o que ficou definido pelo plenário nessa composição atual é que não pode haver essa incidência do ICMS, porque ele não faz parte do faturamento da empresa e é apenas um meio, né, dessas empresas passarem esse imposto para o Estado efetivamente. Então, como ele não está incluído dentro do faturamento, ele não poderia servir como base de cálculo para esse PIS e a COFINS. Ponto final nesse recurso extraordinário, julgado na quarta-feira, como você sempre diz, uma sessão monotemática, e na quinta-feira, 3 grandes temas julgados. O caso do Superior Tribunal Militar, negando o direito de informação a esses julgamentos que consideravam secretos e, à luz da liberdade de informação, devem ser abertos e devem ser disponibilizados para o reclamante, e essa decisão foi confirmada no plenário. A prescrição quinquenal, conforme determina o artigo 7º da Constituição, ou seja, a prescrição de 5 anos para que o trabalhador ingresse com a ação para questionar depósitos não efetivados do fundo de garantia pelo empregador, e também um outro assunto cuja jurisprudência foi confirmada na quinta-feira, que é o chamado contrabando legislativo. Inclusive, da relatoria também da ministra Rosa Weber, o Supremo acabou entendendo que aquelas medidas provisórias que foram editadas com um determinado tema, no momento em que elas tramitam pelo Congresso Nacional para se transformarem em leis definitivas, que a gente chama da lei de conversão de uma medida provisória em lei ordinária, não pode ser incluído nessa lei ordinária de conversão matérias estranhas àquelas que originalmente deram ensejo à edição da medida provisória pelo chefe do Poder Executivo, que isso seria um contrabando legislativo, pegar carona no texto da medida provisória para inserir ali temas que deveriam ser disciplinados por lei ordinária, mas que acaba pegando carona ali, e isso seria absolutamente inconstitucional, uma violação, uma inovação no processo legislativo. Mas a confirmação no plenário para este caso foi no sentido de que até outubro de 2015, quando os ministros efetivamente tomaram uma decisão em caso parecido, eles disseram aquelas leis de conversão
que já haviam sido aprovadas nesse formato ficariam convalidadas e, a partir da decisão do Supremo, portanto, as novas leis que vierem a seguir essa mesma tramitação, ou seja, emendas parlamentares sem qualquer pertinência temática com o tema para o qual foi editada a medida provisória, aí sim seriam consideradas inconstitucionais. Nesse ponto, uma confirmação da jurisprudência e uma confirmação também do posicionamento do ministro Marco Aurélio, para o qual essas leis ordinárias, uma vez que violado o texto da Constituição, criando e inovando nesse processo legislativo, seriam absolutamente inconstitucionais. Panorama geral, portanto, da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos conferir agora as reportagens na cobertura, primeiramente, da quarta-feira. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, na sessão daquele dia, excluir o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, da base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social, PIS, e para o financiamento da Seguridade Social, COFINS. O PIS e a COFINS são pagos por empresas de todos os setores. Por 6-4, predominou no plenário o entendimento de que o ICMS não compõe o faturamento ou receita bruta da empresa e, portanto, deve ficar fora da base de cálculo do PIS/COFINS. Isso porque o valor correspondente ao ICMS, que deve ser repassado ao fisco estadual, não integra o patrimônio do contribuinte, não representando nem faturamento nem receita, mas mero ingresso de caixa ou trânsito contábil. Apenas 2 ministros votaram nessa quarta-feira, já que o julgamento havia começado na semana passada. Assim como a maioria, o ministro Celso de Mello acompanhou a relatora, ministra Carmen Lúcia. Concluindo acertadamente no sentido da inconstitucionalidade da inclusão dos valores pertinentes ao ICMS na base de cálculo da COFINS e da contribuição ao PIS, em razão de os valores recolhidos a título de ICMS não se subsumirem à noção conceitual de receita ou de faturamento da empresa. E aqui eu reproduzo fragmentos valiosos desse douto pronunciamento do professor Humberto Ávila. Em suma, senhora presidente, registro que essa orientação que censura de modo acertado por inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS e da contribuição ao PIS, apoia-se em síntese nas seguintes conclusões. O ICMS não pode integrar a base de cálculo da COFINS e também da contribuição pertinente ao Programa de Integração Social, PIS. Primeiro, porque o alcance do conceito constitucional de faturamento e receita não permite essa dilação da noção conceitual, não é? Na base de cálculo da exação tributária. E isso representa uma clara afronta, ofensa aos postulados da isonomia tributária e da capacidade contributiva. Assim, senhora presidente, com essas considerações, mas sobretudo com o apoio no magnífico voto que Vossa Excelência proferiu como relatora desse processo, eu peço respeitosa vênia aos que pensam em sentido diverso para conhecer e dar provimento ao presente recurso extraordinário interposto pela empresa contribuinte, acolhendo ainda, senhora presidente, a tese formulada por Vossa Excelência no sentido de que, aspas, o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS. Nesse sentido, senhora presidente, é o meu voto. O ministro Gilmar Mendes seguiu a divergência, aberta na semana passada pelo ministro Edson Fachin. Somarei meu voto aos que negam provimento ao recurso na linha do que já assentei quando do julgamento do RE 240.785. Com efeito, não vejo razão para alterar minha posição quanto ao tema em deslinde. Com todas as vênias, não vejo como extrair da própria norma constitucional que a inclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS viole a noção de faturamento.
É tarefa do legislador demarcar esse conceito. O ministro mostrou preocupação com o impacto da decisão. Em 2014, a Fazenda nos informou que esta decisão custaria ao erário algo em torno de 27 bilhões anuais, em perda de arrecadação em 2015, sem levar em conta as ações de repetição de débito. Por sua vez, como já foi dito, no anexo de riscos fiscais, consta a estimativa de impacto de 250 bilhões de reais. Faço o registro, embora reconheça que tal cifra não parece ser exata. Além disso, pelo que consta, há cerca de 10 mil processos suspensos nas instâncias de origem, aguardando, presidente, este julgamento. Os números impressionam e, embora não possam ser nossa única razão de decidir, também não devem ser ignorados. Em segundo lugar, os precedentes que ora abrimos estão em flagrante contradição com os precedentes desta Corte. Cito 2 exemplos à guisa de ilustração. Dissemos no julgamento do RE 212, 209 e do RE 582-461 que o ICMS pode integrar sua própria base de cálculo, isto é, pode ser cobrado por dentro. Agora estamos a assentar coisa diversa, já que um tributo não pode recair sobre outro. Dissemos no julgamento do RE 586-482, relator ministro Dias Toffoli, relativo à incidência da COFINS sobre vendas inadimplidas, que ainda que os valores não tenham ingressado definitivamente no patrimônio da pessoa jurídica, as mesmas não poderiam ser excluídas da base de cálculo da contribuição, ante a inexistência de disposição legislativa permitindo tal exclusão. Em terceiro lugar, há também os efeitos que a decisão deverá produzir em relação ao próprio sistema tributário nacional. Sim, porque não me parece que o ICMS seja o único tributo a repercutir nos preços dos produtos, das faturas e, por conseguinte, no faturamento das empresas. O ministro Dias Toffoli, que já havia votado com a divergência, reafirmou seu posicionamento. Defender que o ônus do ICMS não é a receita do vendedor, que simplesmente repassaria como depositário o valor para o Estado-membro, a meu sentir, significa incorrer em nítido erro de perspectiva com a devida vênia. Por isso, repito, o contribuinte do ICMS é o vendedor da mercadoria e não o consumidor. O vendedor responde em nome próprio, por débito tributário próprio. Portanto, o imposto é uma despesa para o vendedor. Como toda empresa busca o lucro, todas as despesas que oneram o exercício da atividade econômica e a mais-valia são repassadas para o preço das vendas. Por tal motivo, é que a despesa do ICMS passa para dentro do preço das vendas. O que o comprador paga, valor que cobre as despesas do vendedor e propicia o lucro empresarial, constitui receita bruta da empresa. Eu entendo, com a mais respeitosa vênia, que estamos realmente fazendo uma reforma do sistema tributário a partir das razões que fundamentam a decisão. E pelo exposto, através desse voto, faço a integração das razões já lançadas anteriormente na sessão passada para, com as maiores vênias, acompanhar os outros votos proferidos pelo ministro Luiz Edson Fachin, pelo ministro Luiz Roberto Barroso e hoje também subscrevo o voto proferido pelo ministro Gilmar Mendes. Karina, esse julgamento foi encerrado, portanto, só apesar do voto, do reforço, inclusive, do voto do ministro Dias Toffoli acompanhando a divergência, na verdade, prevaleceu o ponto de vista da relatora, ministra Carmen Lúcia. E com isso acabou se firmando a tese, já que se tratava de um recurso extraordinário, cuja decisão vai alcançar aproximadamente 10 mil processos que aguardavam essa decisão aqui do Supremo. Então, ficou definido pelo Supremo, por 6-4, seguindo o voto da ministra Carmen Lúcia, uma jurisprudência que já havia sendo aplicada, mas agora com o entendimento dessa atual composição da Suprema Corte. O ICMS não pode ser utilizado, né, como base de cálculo para o cálculo feito do PIS e da COFINS, que é o valor que é devido pelas empresas, em razão dele não compor o conceito de faturamento. E essa foi a grande discussão durante todo esse julgamento, o que era receita bruta, o que era receita e faturamento, para se chegar a essa conclusão final. Conclusão final tomada na sessão plenária desta quarta-feira. E você vai ver no próximo bloco os destaques da sessão plenária da quinta-feira, aqui no Plenárias, daqui a pouquinho, logo depois do intervalo.
Estamos de volta, desta vez com os destaques da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal desta quinta-feira. O plenário do STF determinou que a Justiça Militar libere os arquivos secretos da ditadura que ainda estavam sob sigilo, mesmo após a segunda turma do próprio Supremo Tribunal Federal já ter decidido há mais de 10 anos pela divulgação do material. A decisão foi unânime. Por determinação do plenário do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal Militar vai ter de tornar público os áudios de julgamentos de presos políticos que ocorreram na década de 70. Em 2006, a segunda turma do STF já havia determinado o acesso às fitas com a gravação das sessões secretas de julgamentos realizadas pelo STM durante a ditadura. Mas 11 anos depois, o Tribunal Militar ainda mantém parte das informações sob sigilo. Para a relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, os brasileiros têm o direito de conhecer a verdade dos fatos. Todo povo tem direito de conhecer toda a verdade de sua história. Todo cidadão tem o direito de saber que o Estado, por ele formado, faz, como faz, por que faz e para que faz. Todo povo tem o direito de saber, mesmo nos seus piores momentos, para lembrar para não esquecer e não esquecer para não repetir erros que custaram vidas e que marcam os que foram sacrificados por pais torturados, irmãos desaparecidos, dentre outras atrocidades. Todos os ministros acompanharam o voto da relatora. A publicidade dos atos processuais prevista no artigo 5º, inciso 60 da Constituição, garante o acesso dos interessados às gravações de sessões de julgamento do Superior Tribunal Militar, realizados na época da ditadura, independentemente de sua classificação pretérita. O acesso à informação resguardado apenas o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. Portanto, não há nenhum tipo de embaraço ao acesso à informação. Outro que me parece muito importante, aplicável diretamente ao caso sob análise, é o dispositivo também do artigo 5º, que consta do inciso 33, e vale a pena também ser lido em voz alta por razões pedagógicas, estabelece o seguinte: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, que não é o caso, não há nenhum perigo para a segurança da sociedade e do Estado. Assiste a toda a sociedade o direito de ver esclarecidos os fatos ocorridos em período tão obscuro de nossa história. Direito este que, para ser exercido em plenitude, não pode sofrer obstáculos que, na verdade, inviabilizem o acesso ao conhecimento da verdade e à recuperação da memória histórica. Ainda durante a sessão, por maioria, os ministros mantiveram a validade de uma lei de 2010, criada por meio do chamado contrabando legislativo. A relatora, ministra Rosa Weber, lembrou que há 2 anos o Supremo proibiu que durante a conversão de medidas provisórias em leis definitivas fossem incluídos temas diferentes aos da proposta original, mas fixou que as leis editadas antes de 2015 seriam consideradas legítimas. Nada do vício da inconstitucionalidade formal. Emenda em projeto de conversão de medida provisória, em lei com conteúdo divorciado do objeto originário, decidiu-se a invocação do postulado da segurança jurídica, aspas, preservar até a data deste, entenda-se daquele julgamento, as leis fruto de emendas em projetos de conversão de medida provisória em lei, inclusive esta, do que redundou, como eu disse, o juízo de improcedência do pedido. Também eu peço vênia ao ministro Marco Aurélio para acompanhar a ministra relatora, no sentido de julgar improcedente, em razão da decisão anterior do Supremo,
que prevaleceu no sentido por ela indicado, e com isso, para se garantir a segurança jurídica, e também acolhendo as observações no sentido da inconstitucionalidade. Entretanto, o julgamento se deu em 2015, o que levou a este resultado, que à primeira vista poderia parecer paradoxal, mas que é apenas uma aparência, a meu ver, pois o que se quer é resguardar os princípios constitucionais, especialmente o da segurança jurídica. O plenário também reafirmou a jurisprudência da Corte, no sentido de que os trabalhadores que entrarem na Justiça para reclamar o FGTS não recolhido têm direito a receber os valores referentes aos últimos 5 anos. Havia uma grande discussão se ele deveria ser de 30 anos ou de 5 anos. No entanto, no julgamento do ARI 709-212, o Supremo, revendo a sua jurisprudência consolidada, firmou a tese de que este prazo seria um prazo quinquenal. Portanto, a jurisprudência pacificada do tribunal. Na ocasião, os efeitos da decisão foram modulados, de modo que somente a partir daquele julgamento, que foi 13 de novembro de 2014, se passaria a aplicar o novo prazo quinquenal. A presente ação foi proposta anteriormente ao julgado desta Suprema Corte, portanto, antes da modulação. Consequentemente, a ele se aplica ainda o prazo prescricional de 30 anos. E portanto, presidente, neste sentido que eu estou encaminhando a votação. Karina, vamos voltar aqui na questão do STM. Por que aquela corte se negava a liberar os arquivos do regime militar? Havia uma justificativa que as sessões de julgamento elas eram realizadas em 2 tempos, em sessões que eram consideradas públicas e secretas. E nas sessões secretas é a parte em que haviam as discussões dos votos dos ministros e das sustentações orais. E o principal argumento do Superior Tribunal Militar para negar o acesso ao advogado a essas fitas magnéticas era justamente de que aqueles debates não compunham o processo e que, portanto, seriam de uso interno do próprio tribunal e restrito o acesso ao público. Com base nessa informação e diante dessa negativa, que seria fundamental para a pesquisa que o advogado estava realizando, ele vem ao Supremo Tribunal Federal, no recurso ordinário e mandado de segurança, justamente para questionar que essa decisão do Superior Tribunal Militar afrontava essa liberdade de informação e de acesso a essas informações de julgamentos realizados na década de 70, na época da ditadura, inclusive. E com base nos argumentos trazidos por ele e com base nesse constitucionalismo presente na Constituição de 88, a segunda turma deferiu o pedido e determinou que o STM liberasse as informações. E ainda assim o STM não o fez. Ingressa novamente o autor, o advogado, aqui no Supremo com uma ação chamada reclamação, que é justamente a ação colocada à disposição de todas as pessoas para reclamar a autoridade de uma decisão judicial que não está sendo cumprida. E aqui no Supremo, a decisão da segunda turma não estaria sendo acatada pelo Superior Tribunal Militar. E nesta quinta-feira, os ministros, mais uma vez, confirmam o seu entendimento, no sentido de que o direito de informação é um dos direitos fundamentais mais caros ao ser humano para garantir a sua dignidade, que deve ser atendido dentro dos princípios democráticos. A ministra Carmen Lúcia dá efetivamente uma aula sobre essa liberdade desses direitos fundamentais e acaba deferindo a reclamação por entender que havia, sim, um descumprimento dessa ordem que já havia sido dado pela segunda turma, pelo Superior Tribunal Militar, determinando, portanto, a disponibilização dessas fitas magnéticas nessa parte em que o Superior Tribunal Militar acreditava ser ou justificava ser secreta ou, pelo menos, não disponível para o público. E, com isso, acabou-se com essa discussão acerca do direito de informação e dessas sessões públicas e secretas que haviam no STM. Sessão plenária da quinta-feira, portanto, encerrando os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
Karina, além de termos encontro marcado já na próxima semana, como sempre, com os telespectadores, uma característica especial em relação à sessão plenária da próxima quarta-feira. Sessão solene de posse do novo integrante da Suprema Corte, ministro Alexandre de Moraes, já marcada para a próxima quarta-feira, na quinta com sessão jurisdicional normalmente e encontro marcado também no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre, e continue conosco na TV Justiça.